Bom dia, sexto ano, tudo jóia? Vamos para mais uma aula. E a aula de hoje vai ser bem divertida, porque nós vamos falar sobre a mitologia grega, que é o último conteúdo sobre Grécia Antiga, porque nós já vimos sobre tudo, né? A formação da Grécia, a formação das cidades e estados, né? Da polis grega, que foi Atenas e Esparta. A gente viu um pouco também sobre a cultura clássica, né? Que é filosofia, ciências, a arte. E agora nós vamos falar sobre a mitologia grega, que é muito falada em todo o mundo. Vários filmes se baseiam na mitologia grega, e alguns alunos aqui eu tenho certeza que conhecem até assim profundamente sobre a mitologia grega. E aí, então vamos lá, a gente vai conhecer alguns dos deuses, certo? Mas antes, primeiro eu vou falar sobre o conceito de mitologia. Gente, mitologia é o estudo dos mitos de uma cultura em particular, como verdadeiras, creditadas como verdadeiras e que constituem um sistema religioso ou de crenças específicas. Os mitos são geralmente histórias baseadas em tradições e lendas feitas para explicar o universo, a criação do mundo, fenômenos naturais e qualquer outra coisa a que explicações simples não são atribuíveis. Mas nem todos os mitos têm esse propósito explicativo. Em comum, a maioria dos mitos envolve uma força sobrenatural de uma divindade, mas alguns são apenas lendas passadas oralmente de geração em geração. Pessoas de muitas religiões tomam como ofensa a caracterização de sua fé como um conjunto de mitos, pois isso é afirmar que a religião em si é uma mentira. Mesmo assim, muitas pessoas concordam que cada religião tem um grupo de mitos, os quais desenvolveram-se somados às escrituras. Então, gente, vocês percebem que a mitologia está muito ligada a essa ideia de que o homem se utiliza da religião, né, do mito, da mitologia, para explicar acontecimentos do universo que a gente não consegue encontrar respostas. Hoje, a gente tem a ciência a nosso favor, então a gente já sabe muita coisa sobre o que é o ser humano, como que ele surgiu, como que surgiu o universo, por conta da ciência. Mas a mitologia ela tem essa característica, tanto que a gente vai ver na mitologia grega que cada deus representa uma parte do universo, ou ele tem uma função específica, certo? Então, gente, o Monte Olimpo, né, era onde ficavam os deuses, certo? Os deuses gregos, e é uma montanha do norte da Grécia, com o cume sempre coberto de neve, onde os deuses se reuniam para discutir os negócios do mundo. Só que em pesquisas, né, que fiz, eu vi que além dos deuses do Olimpo, a Grécia teve vários outros deuses, entendeu? De outras gerações, mas os mais conhecidos são os deuses do Olimpo. Zeus era quem presidia as reuniões, certo? E aqui, gente, representa o Monte Olimpo. Então, para o grego, os deuses ficavam nesse monte e se reuniam lá para decidir as coisas que iriam acontecer na sociedade, né, grega. E aí eu trouxe, né, para vocês algumas das deusas que representavam o feminino, certo? Que foi a Afrodite, que era a deusa do amor, Ártemis, também conhecida como Artemisa, é a deusa da caça e da vida selvagem, Atena, que representa a deusa da civilização e da sabedoria, referente às estratégias de batalha, tanto que a cidade de Atenas tem como sua deusa principal Atena. Deméter é a deusa grega da agricultura. Tá vendo que cada deus ele vai ter uma função? Hera, na mitologia grega, é a deusa das bodas, das esposas e também da maternidade, sendo a rainha da fidelidade conjugal, e a Hestia, que é a deusa do lar, né, da vida doméstica, da família. E prosseguindo, porque tem muitos deuses para falar, né? As principais deusas do Olimpo. E aí, na mitologia grega, né, nós temos o Titã,
mais conhecido como Cronos, né, que é o senhor do tempo, né? Tanto que a palavra cronologia, que é tempo, vem de Cronos. Então ele representa o tempo, né, o Titã. E ele devorava seus filhos, né, como mostra aqui. Vamos prosseguir. E aí os três grandes deuses da mitologia grega, né, são os Zeus, né? E é um dos três mais poderosos. E Zeus, ele acho que era o deus principal. E aí, se a gente for comparar com a religião cristã, Zeus seria Deus, certo? E era o senhor dos raios. Se a gente for comparar também com a mitologia nórdica, para quem gosta aí dos alunos, ele seria Thor, né? Se vocês observarem, gente, a mitologia, né, essas mitologias religiosas, elas meio que se entrelaçam, elas são muito parecidas. Aí nós temos né, depois de Zeus vem Poseidon, que é o deus do mar, né? Deus do mar. E prosseguindo, né, o mais rejeitado e sombrio é Hades. Hades seria o diabo, no caso, né, ele vai contra Zeus, né, que é o tirano deus da morte. E aí agora nós temos os heróis, né? Após cometer alguns erros causados pela deusa Hera, Hércules recebeu de Zeus 12 missões para se redimir. Então vamos lá, ver quem eram os heróis. Um deles é a luta com a Hidra e o leão de Nemeia. Então vocês veem que os heróis, os deuses heróis, basicamente eram os semideuses, né? Eles eram enviados à Terra para, né, lutar, para guerrear e para salvar a humanidade. E aí na mitologia hoje, né, já rendeu vários filmes que vai desde os mais antigos como Hércules aos mais recentes como Fúria de Titãs. Como eu falei para vocês, o cinema, né, ele se utiliza muito da mitologia grega e aí eles trazem, né, para o cinema, para Hollywood, e aí tem muito aluno que gosta, né, desse tipo de filme, desse tipo de abordagem, é bem interessante. Eles trazem, né, a história dos deuses da mitologia, é bem legal. E aqui nós temos Zeus novamente, sentado no seu trono, certo? E aí Zeus, gente, era o mais forte e poderoso dos deuses. Ele teve várias esposas e foi pai de heróis famosos como Hércules, que era um semideus, e Perseu. Por fim, ele casou-se com Hera. Ele era generoso com as pessoas boas e impiedoso com aqueles que faziam coisas erradas ou tentavam enganar. Zeus era meio que justo, né? E aí Zeus governou o mundo, certo? E, enfim, ele era o principal deus do Olimpo. Aí agora nós temos Poseidon, né? Deus dos mares e oceanos, e ele vivia num palácio no fundo do mar. Ele controlava as tempestades e terremotos, batendo seu tridente no fundo do mar. Como ele não gostava do herói Ulisses, né, que é o Odisseu, provocou maremotos e destruiu seus barcos quando ele voltava da guerra de Troia como vingança. Agora nós temos Hermes. Ele era o mensageiro dos deuses, era o deus do comércio, dos viajantes, dos ladrões e o protetor dos comerciantes e dos rebanhos. Ele tinha um capacete e uma sandália com asas. E ele conduzia as almas dos mortos ao mundo inferior e possuía poderes mágicos para controlar os sonhos. Hefesto era o deus do fogo e vivia em uma caverna aos pés do vulcão Etna, na Itália. Ele construía as armaduras, cedros e armas de Zeus, inclusive seus raios. Como nasceu manco e feio, sua mãe Hera atirou-o do mar do alto do Monte Olimpo. Ele caiu no mar e foi criado por deuses que lá viviam. Já adulto, vingou-se de Hera enviando-lhe um presente, né, de presente um trono de ouro que ele mesmo fizera. Ao sentar-se, Hera foi presa por correntes mágicas que ninguém, nem mesmo os deuses, conseguiam quebrar. Que vingança, né, gente? Hefesto só libertou sua mãe muito tempo depois, convencido pelo deus Dionísio. Apesar de feio e manco, né,
Enfim, ele trazia a mais bela das deusas. Eu tô passando rápido, gente, porque são muitos deuses para falar e talvez não caiba no vídeo, tá? Ares. O Ares é o deus da guerra. Ele era alto e forte. E mesmo sendo forte, Ares nem sempre ganhava suas lutas. Ares teve uma grande paixão em sua vida, a deusa Afrodite, com quem teve vários filhos. Mesmo depois do casamento de Afrodite com Hefesto, Ares continuou a amá-la. E para quem assistiu o filme da Mulher Maravilha, o objetivo dela era matar Ares, né? Que é esse deus aí, o deus da guerra. Aí nós temos Apolo, que era deus do sol, era filho de Zeus e também era o deus da profecia. E o templo mais famoso da Grécia era dedicado a Apolo. Para construir esse templo, Apolo teve que matar uma serpente chamada Piton, que morava em uma caverna próxima e amedrontava os moradores da região. E Apolo também é o inventor da adivinhação, da música e da poesia. Era a rainha dos deuses, era também irmã de Zeus e protetora do casamento das mulheres. Era a mãe de Ares, né, deus da guerra, Hefesto, deus do fogo, Hebe, deusa da juventude e Lícia, deusa do parto. Hera sempre foi uma esposa ciumenta e frequentemente perseguia as antigas esposas de Zeus. Atena era a deusa da sabedoria e da guerra, vestia uma armadura de ouro. Ela saiu da cabeça de Zeus já adulta e vestindo sua armadura dourada. Disputou com Poseidon, seu tio, o título de patrono. Atena ganhou a competição e ofereceu ao povo uma muda de oliveira. Aí agora Afrodite, que é a deusa do amor e da beleza, tanto que eu trouxe aqui a imagem dela bem romântica, bem bacana, assim. E ela possuía um cinturão que a tornava irresistível. Ela foi a causadora da Guerra de Troia, certo? Gente, eu vou falar só as principais características, tá? E aí na aula que vem, que é a aula online, aí eu abordo sobre cada um mais especificamente, tá? Ártemis, que é a deusa da lua e da caça, era irmã gêmea de Apolo, protetora dos animais e das mulheres grávidas. E, como punição por terem matado um cervo em seus bosques, Ártemis impediu os gregos de navegar até Troia durante a guerra, parando os ventos que sopravam as velas. Héstia, gente, essa representa o fogo. É a mais amável das deusas do Olimpo e ela era a protetora dos lares e sempre procurava acabar com as brigas entre os outros deuses. Deméter é a deusa da colheita, dos cereais e dos frutos. E aqui, gente, tem uma teoria sobre a criação do homem, certo? Os homens foram criados por Prometeu, eram seres de barro como bonequinhos, querendo animar suas criaturas. Prometeu rouba o fogo celeste, dando vida à inteligência aos homens. Furioso, Zeus pune Prometeu, apresentando-o ao Monte Cáucaso. Todos os dias uma águia ou um abutre comia um pedaço do fígado de Prometeu. Ele, como era imortal, regenerava-se dia a dia num ciclo sem fim. Então, essa é a mitologia da criação do homem, segundo a mitologia grega. Então, gente, basicamente é isso que eu trouxe, né? Que eu teria que falar sobre a mitologia grega para vocês. Existem vários outros deuses, várias outras mitologias, tá? E aí fiquem abertos para quem quiser pesquisar. Tem vídeos no YouTube falando sobre, tá? E aí, qualquer dúvida, tá? Eu estarei lá no fórum, no plantão de dúvidas. E aí, por hoje é só, tá, gente? Qualquer dúvida, me procurem lá no fórum. E boa aula para vocês. Até a próxima.